Olá, tudo bem? Meu nome é Vânia Eragos. Nós estamos aqui para mostrar, para vocês conhecerem todo o memorial Moisés Jacobson. A partir dessa estrela de Davi lá para dentro, reconta a história de um sobrevivente do Holocausto chamado Sr. Moisés Jacobson. Então, todas as lembranças de família, lembranças do Holocausto que ele nos narrou, está tudo concretizado. Porque o senhor Moisés já faleceu em 2015, ele nasceu em 1926 e com 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, onde ele morava, e dali em diante, ele com 13 anos, ele foi prisioneiro do Holocausto junto com toda a família que era judia. Estamos aqui para falar sobre a questão do nazismo, a questão da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eu quero fazer um breve comentário sobre o início da guerra, tá? E as consequências com o nazismo. Bom, em 1939, no dia 1º de setembro, a Alemanha resolveu atacar a Polônia, invadir a Polônia, tá? Antes disso, porém, havia todo momentos antes, até anos antes, a Alemanha já tinha um expansionismo em ação, já tinha ocupado os Sudetos na Tchecoslováquia, já tinha ocupado a Renânia na França. Havia um desejo muito grande por parte do nazifascismo de ocupar a Europa, o espaço vital, aquele espaço do livro do Mein Kampf do Hitler, que ele alegava que pertencia à nação germânica, tá bom, pessoal? Bom, em 39, então, 1º de setembro, ele realiza o primeiro ato que vai dar como consequência o início da guerra. No 1º de setembro ele invade a Polônia e no dia 3 as nações aliadas, Inglaterra e França, resolvem declarar guerra à Alemanha. Nós temos início assim a Segunda Grande Guerra Mundial. Gente, esse foi um episódio terrível da humanidade. Por quê? Porque os nazistas tinham outros planos, né? E a humanidade, as pessoas ficaram sabendo disso da pior forma. A Polônia foi o primeiro país que foi vítima do Holocausto, pessoal. Lá ele implantou um complexo de campos de concentração, não é? Auschwitz, onde existia lá separadamente prisões, local para estudos científicos e também para você aniquilar as pessoas. Gente, imagine você que depoimentos de pessoas, de judeus que sobreviveram, dizem: aquela fumaça lá é meu parente, né? Algo terrível ocorreu. A humanidade, os países demoraram para saber o que foi o Holocausto, mas hoje nós sabemos que foi o pior dos acontecimentos, né? 6 milhões de judeus foram eliminados da face da terra. Um ataque, um genocídio contra uma etnia, não é? Nós não podemos permitir que isso ocorra. Por isso que nós estamos aqui tentando falar sobre o assunto, relembrar a todos sobre o que ocorreu. Então, a partir desse momento, de 13 anos em diante, ele sofreu atrocidades como vocês podem imaginar. E também, para que isso não se perdesse, para que nada faltasse, nós deixamos tudo isso documentado, com palestras, com vídeos, com escritos dele, e temos aqui toda essa documentação que nós vamos começar a mostrar para vocês. Vocês sabem que a estrela de Davi representa o Estado de Israel. Ele, como judeu, ele ia muito em Israel, falava hebraico fluente e também polonês. Depois, quando ele se mudou para o Brasil, aí ele aprendeu a língua portuguesa. E por isso ele nos deu diversas palestras que foram criadas em 2008. Foi criado o Projeto Shoah, que visava trabalhar o Holocausto em sala com os alunos. E ele foi um dos primeiros convidados e ficou conosco durante muito tempo, tá? Até 2015 ele ficou conosco. Então vamos conhecer, primeiro começando pela estrela, o símbolo, né, do judaísmo.
iniciar pelo busto do senhor Moisés Jacobson. Quem fez esse busto foi o artista plástico Luiz Branco. Ele fez com expressões faciais muito fiéis ao senhor Moisés Jacobson. Então, esse busto aqui é muito fiel ao que ele era quando ele estava conosco. O nome do projeto que trabalhou tudo isso chama Projeto Shoah. Shoah é uma palavra que quer dizer holocausto, mas essa palavra é em hebraico. Então, aqui o nosso memorial está dividido, né? O primeiro andar só com o senhor Moisés Jacobson, no segundo andar são os artistas da Shoah, que morreram na Shoah, mas que foram artistas. Foi que vocês já devem ter assistido o pianista, né, com Władysław Szpilman, é sobre ele, a Anne Frank na escrita e o Felix Nussbaum, que foi um pintor alemão que morreu no Holocausto também. Então, todos a parte de cima pertencem aos artistas do Holocausto que morreram torturados naquela época. Aqui nós separamos, aqui nessa redoma, estão os objetos pessoais do Sr. Moisés Jacobson. Aqui tem o óculos de grau bem forte dele, porque ele ficou cego dentro de um campo de concentração. Ele sofreu uma tortura nazista, onde que ele, por ter usado debaixo da roupa dele, ele usou o jornal que ele encontrou no chão, ele apanhou muito por causa disso, porque não podia. E o nazista cegou o olho dele de tanta pancada que deu nele. Então, aqui está um pouco da história do Sr. Moisés Jacobson. Aqui tem símbolos judaicos, como a Hansá, tem a kippah, que é um chapeuzinho que os judeus usam sobre a cabeça para entrar na sinagoga, e que quer dizer a presença de Deus sobre a vida de todo varão. E aqui são os livros. Esse livro dele, Sobreviver é Mais Que Viver é Ensinar, foi um livro que foi construído pelos meus alunos do curso de formação de docentes do Szymanski, e que nós reconstruímos toda a vida dele e editamos esse livro. E tem colônia, tem pincel de barba, tem óculos de natação, tudo dele aqui. E aqui são fotos dele com a família, com a neta. E a primeira vez que ele falou, né, para nós, em 2008, tem essa foto dele aqui, como essas também, da primeira palestra em 2008 que ele deu no Museu Tinguquera, foi para os nossos alunos, e aqui é a memória desse dia. Rodak é um artista plástico daqui de Araucária que fez diversos trabalhos sobre o Sr. Moisés Jacobson. Então aqui ele desenhou, grafitou, né, o Sr. Moisés Jacobson. E lá dentro, que nós vamos ver, tem mais trabalhos do Igor lá dentro que nós vamos observar. Aqui está algumas dos pertences do Sr. Moisés. Nós temos aqui os sapatos dele, essa camisa dele, essa blusa dele
era dele mesmo, que ele usou bastante tempo e depois a família cedeu. Aqui está a bandeira de Israel e algumas fotos da família e recontando a história dele desde o casamento até próximo da morte. Tá? Essa máquina de escrever era dele também, que ele usou bastante. E os sapatos, é muito icônico trabalhar o sapato no Holocausto. Porque no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém, eles costumam lembrar dos sobreviventes e dos que morreram mostrando os sapatos. Então, é uma coisa bem peculiar, que demonstra muito sofrimento do Holocausto por intermédio dos sapatos. Aqui está, em breves palavras, no resumo, toda a história dos campos de concentração onde ele passou. Então, toda a história desde o nascimento até a morte. E aqui uma foto do túmulo onde ele foi sepultado. Aqui é uma foto do meu avô. Meu avô nasceu em Jerusalém, era judeu, e ele foi a gênese de todo o meu trabalho. Ele foi a inspiração disso tudo que vocês estão vendo. Então, isso aí é uma herança bendita genética, né? Então, isso daqui começa com Félix Nussbaum, que foi um pintor. Aqui embaixo mostra uma tela pintada por esse pintor de Berlim, esse pintor judeu que foi para os campos de concentração. Essa tela ele pintou depois dele ter ido para o campo de Saint-Étienne na França, e aqui foi feita uma releitura dessa imagem aqui por um aluno, porque tudo que tem aqui foi feito por alunos. Aqui volta os desenhos do Igor Rodak, ele interpretando o Holocausto por intermédio dessas imagens. Aqui também continua a interpretação do Holocausto por essas imagens. Aqui também ele pinta o Janusz Korczak, que foi um diretor de um orfanato na Polônia, onde todos foram mortos pelo Holocausto, ele e as 90 crianças do orfanato órfãos que pereceram. Então aqui é uma homenagem a ele com as crianças dele. E aqui é a foto do pintor, do escultor que fez isso para nós. Aqui tem a dona Sarah Goldstein, ela foi sobrevivente do Holocausto. Aqui são alunos que ouviram a palestra dela narrando as atrocidades do Holocausto. Isso daqui é uma imagem feita por uma aluna. E isso daqui é uma coisa que todo mundo ouviu falar, que os nazistas queimavam em praça pública os livros que eles julgavam que fazia mal para a cultura. Eram autores, poetas que trabalhavam a questão da liberdade, e eles foram queimados em praça pública. Então aqui, até hoje, eles fizeram uma lembrança, um memorial no meio da rua, no lugar onde aconteceu essa homenagem, os livros pegando fogo e os autores aqui abaixo. A queima de livro, a tradicional queima de livro que foi usada também na Idade Média muito, né? Aqui a filha da dona Sarah, a Clara Goldstein, ela fez um quadro lembrando a mãe dela, como ela via a mãe dela nos campos de concentração. Então ela fez isso em homenagem à mãe.
Então, essa daqui é em homenagem à Dona Sara, que está aqui. Essa escada é em homenagem a Władysław Szpilman. Quem assistiu O Pianista sabe do que eu estou falando. É em homenagem a esse músico que sofreu todas aquelas atrocidades nazistas na Polônia. Então vamos subir essa escada, que é uma homenagem a ele, que reconta a vida de Władysław Szpilman. Então aqui é o filme O Pianista, mas o verdadeiro pianista é a foto dele aqui. Nesse livro aqui, que foi nos dado para edição da abertura do museu, que a revista Morachá fez uma reportagem enorme e com toda a vida do Władysław aqui. Foi uma edição de luxo que nós deixamos aqui, a mostra recontando a história do pianista. Então, aqui tem mais dois artistas, artistas da Shoah, né? Tem o artista plástico Felix Nussbaum e tem também a Anne Frank nas letras. Ele na pintura e a Anne Frank nas letras. Só que esse quadro aqui, que ele pintou, foi quando ele fugiu dos campos de concentração de Saint-Étienne, na França. Mais tarde, ele foi dedurado, né, vamos dizer assim, e ele acabou morrendo em Auschwitz. Então aqui ele exibe o passaporte dele com o número que ele era, e aqui quando fala nacionalidade, aqui fala nenhuma nacionalidade, quer dizer, colocando a pessoa, despersonalizando completamente o indivíduo. Aqui ainda é um quadro dele. Aqui é tudo da Anne Frank, alguma coisa da Anne Frank, o lugar onde ela foi criada. E aqui são as cartas da Anne Frank. Em 2008, quando começou o nosso trabalho, os meus alunos escreveram cartas para Anne Frank. Eu também escrevi. E todas essas cartas estão aqui. Cristina, do Colégio Anacava, que está participando desse projeto Shoah, junto com a professora Vânia. Todas essas obras que estão aqui dos alunos é para conscientização social, porque eles vão estudar a história comigo um pouco, para saber do que eles estão fazendo e para que eles estão fazendo. Então eu começo aqui com os quadros com o abstracionismo, com o conceito abstrato. E daí, disso, pegando esse conceito abstrato, vamos colocar aqui, demonstrando com as linhas e cores, o povo judeu, no caso aqui, nessas ilustrações, né? O povo judeu com as cores azuis e o branco. Então, eles estão numa cor maior aqui, e aqui está influindo e destruindo aqui todo o conceito do que aconteceu lá com o nazismo. Então, por isso que a cor aqui está maior, o branco e o azul, e aqui está, tanto é que dá até para ver aqui, simbolizando, né, umas cores simbólicas. Então, eles estão infiltrando, está desmontando tudo aquilo que aconteceu com o nazismo. Então, essa aqui é uma demonstração. Aqui, tudo que seria pintura a óleo, e aqui embaixo também é a mesma coisa. Só que aqui num outro estilo.
de demonstração. Então aqui eles fizeram com pastilhas de vidro e aqui também preto e branco, azul e branco, e aqui o vermelho. Então aqui eles fizeram uma montagem com essas pastilhas de vidro. Daí nesse lado de cá tem a demonstração de outros templos que foi do projeto Shoah, que tem primeiro aqui, com o primeiro aluno que participou desse projeto, que é o Roger William, que está em 2009 aqui, com o grafite. Esse aqui 2015, com Janusz Korczak. Quem era Janusz Korczak? Era um pedagogo que defendia as crianças, estão até aqui demonstrado as crianças junto com ele, que no caso ele fez toda essa conscientização lá com as crianças e tudo, ele defendeu essas crianças, e daí tem esse tema, que daí lá no Colégio Anacava eles fizeram com Nanquim. Aqui tem outra demonstração com esse Roger William, que começou lá em 2009. Aqui temos também dos alunos do Anacava uma colagem e montagem. E também junto aqui com desenhos. Mas o tema aqui já é outro. Aqui o tema é Noite dos Cristais. O que aconteceu aqui nesse momento? Aqui nesse momento houve lá na Alemanha, no caso, que eles depredaram todas as lojas judaicas, do povo judeu, e daí teve a demonstração em fotos. Aqui eles pegaram baseado nas fotos daquele momento que aconteceu lá. Por isso que aqui as janelas e as pessoas estão todas aqui em comoção nesse exato momento que aconteceu desse período histórico. Então esse aqui é da Noite dos Cristais. E esses alunos são do 7º ano. As outras que eu mostrei para vocês é do ensino médio.